Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o Vasco. Não pule o vídeo, aqui embaixo, gente, tem um botão escrito inscreva-se, é muito importante e de graça a sua inscrição. Se inscreve aqui embaixo, confirma a sua inscrição, deixa aí seu like e vamos com tudo, vamos falar de Vasco da Gama. Antes de falar do Vasco, gente, eu quero falar aqui da Strike 777. A Strike 777 é parceira aqui do canal Vasco Connection. Muita gente pergunta aqui no meu privado, nos vídeos, Eduardo, eu gostaria de estar ajudando o canal, como é que eu faço? Então, gente, me ajude, mas me dando trabalho. Como? Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, tem um link, tá, da Strike 777 com cupom promocional aqui do canal Vasco Connection. Você vai estar se inscrevendo na Strike, você vai estar fazendo o seu cadastro independente do valor. O valor mínimo possível. Você não precisa estar se apertando para estar ajudando o canal. Vai dentro das suas condições, que vai estar ajudando e ajudando demais, tá certo? Vai na Strike 777, não tem nada a ver com a 777 do Vasco. Eu sei que a do Vasco divide aí opiniões, aí a galera, não vou ajudar então não. Não, faz isso não. Não leva para esse lado não. Deixa essa força aí, deixa essa moral. Temos um projeto longo aqui esse ano com as transmissões dos jogos do Vasco, coisas importantes na cobertura do Vasco da Gama, então do nosso Vasco. Então ajude aí, deixa essa moral aí, deixa essa força aí para mim aqui no canal, que pode ter certeza que vai estar abençoando e ajudando demais. Isso aí você, sem sombra de dúvidas, beleza? Então vai lá, Strike 777 e canal Vasco Connection, juntos no mesmo projeto. Bom, agora vamos falar do nosso Vasco, gente, do momento do nosso Vasco na competição. Eu trago esse vídeo aqui até como reflexão, porque temos um ano longo pela frente, um ano em que vamos disputar uma Copa do Brasil e também um difícil Campeonato Brasileiro. Se o Vasco tiver que pedir socorro na FIFA por conta dessa situação envolvendo polêmicas com a arbitragem, eu acho que o Vasco deveria fazer sim. Eu acho que o Vasco deveria escancarar, né, a boca no trombone, colocando o pau literalmente na mesa, porque o Vasco já foi rebaixado lá em 2020 por conta de arbitragem, quem não lembra, gol do Rodrigo Dourado, o VAR não estava calibrado, não sei o quê, muitas desculpas. O Vasco deixou de ganhar campeonatos brasileiros, né, aquele de 2012, então foi um absurdo. Foram 2 pênaltis a favor do Vasco em jogos contra a equipe do Flamengo, um em cima do Bernardo, outro em cima do Diego Souza. Volta lá que você vai ver que polêmica absurda. E o árbitro, então na época, não deu pênalti. Decisão, jogo importante contra a equipe do Corinthians na Copa do Brasil de 2009. Pênalti escancarado para o Vasco, não assinalado pela arbitragem. Gol do Douglas de Campeonato Carioca, final da Taça Guanabara ou da Taça Rio, não lembro? Gol do Douglas de falta, a bola entrou 1 metro, árbitro erra e o Vasco é prejudicado. Gol do Márcio Araújo, final do Campeonato Carioca de 2014, 1 metro impedido, gol aos 46 minutos do segundo tempo. Daí o árbitro não viu, bandeirinha também não viu, o Vasco prejudicado. Ou seja, o Vasco é muito, mas muito prejudicado. Eu não estou aqui para me estressar, até porque eu acho que já deu. Eu acho que a vergonha é muito grande. Eu acho que os responsáveis, ou para ser melhor, para ser mais exato, os irresponsáveis deveriam pagar por tal situação, por tal coisa. O torcedor vascaíno, ele não é idiota e ele é feito de bobo a todo instante, em todos os momentos. Então, assim, gente, fica aqui um pedido de protesto até para a diretoria do Vasco. Envia cartas para a FIFA, algumas coisas que, assim, situações que possam, de fato, corrigir essa situação. Eu dei uma sugestão hoje mais cedo no X, né, o antigo Twitter. Falei, olha, a Federação Carioca poderia fazer um processo seletivo com a arbitragem e trazer árbitros de fora para mais processo seletivo, para que esses árbitros possam melhorar o Campeonato Carioca. Um campeonato vergonha,
um campeonato manchado. O Vasco vai para o jogo contra a equipe do Botafogo com 4 desfalques. Aí você vai falar, Eduardo, mas aí o Jair se machucou, o Paulinho se machucou, mas é um campeonato que Deus me livre e guarde. Só está trazendo um azar sério para o Vasco. Porque dentro do Campeonato Carioca, o Vasco perdeu Paulinho naquele jogo ridículo contra a equipe do Nova Iguaçu, perdeu Jair, perdeu Medel ontem, expulso, e perdeu o João Vitor ontem, recebeu um cartão de graça. O Vasco é prejudicado. O que está acontecendo no Campeonato Carioca, desculpa, aqui travei, é a seguinte questão. O Vasco está levando prejuízos do Campeonato Carioca para o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Os prejuízos do Vasco... Eduardo, que prejuízos são esses? O Vasco está perdendo jogadores por contusão. O Vasco coloca os seus principais jogadores, esses jogadores tomam um cacetado o tempo inteiro e vai para as competições importantes de fato, porque o Campeonato Carioca, na minha opinião, perdeu a sua essência, perdeu a sua importância, porque esses caras mancharam o Campeonato Carioca. Essa é que é a verdade dos fatos. Então, pedir socorro na FIFA, não vai dar em nada. Eu não sou adivinho, você é? Então, assim, temos que usar medidas limpas e corretas para corrigir tal coisa. Essa é só a minha humilde opinião, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu repito aqui, eu amo esse clube. Chega de sacanagem contra o Vasco. Vira a página aí. Vou falar sobre o reforço no Rio de Janeiro. Sforza, né? Já está no Rio de Janeiro para realizar os exames médicos, né? O Vasco vai tentar uma força-tarefa para ver se consegue colocar o Sforza ou deixar o Sforza à disposição do técnico Ramon Dias para o clássico contra o Botafogo domingo no estádio Newton Santos, o que eu acho muito difícil. Eu acho que o Vasco vai depenado, o Vasco vai desfalcado. O técnico Ramon Dias vai ter que encontrar soluções para esse time do Vasco enfrentar a equipe difícil, a equipe do Botafogo, lá dentro, né? Mas, gente, eu vou falar uma parada para vocês aqui. Eu também nem colocaria, nem faria esse esforço acima da média para colocar o Sforza em campo, não. Vou falar por quê. Deus livre guarde, você perde um jogador desse naipe num campeonato bananada desse. Num campeonato bagunçado desses. Né? Então, assim, eu acho que o Vasco deveria rever alguns conceitos, colocar jogadores aí... mas aí tem Copa do Brasil. Vai na CBF protestar. Porque do jeito que está, a coisa fica feia. A coisa fica complicada. Não tem como... eu estou tentando disputar, mas não deixam. Mas me prejudicam o tempo inteiro. 4º jogo seguido que o Vasco toma paulada no campeonato. Como é que eles querem exigir os meus principais jogadores? Claro que não. Eu sou contra isso. Não podemos mais perder jogadores nesse campeonato manchado. Temos a estreia da Copa do Brasil agora no final de fevereiro. Mês que vem estreia no Campeonato Brasileiro e jogos da Copa do Brasil. Ou seja, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, eu peço humildemente a opinião de vocês aqui embaixo. Porque eu não tenho mais forças para... Eduardo, explode na internet, protesta. Vamos protestar sim. Mas eles são muito incompetentes e irresponsáveis. Essa é a minha opinião. Tá? Mais uma vez, se inscreve aí embaixo, sobe seu like, você que concorda, discorda aqui do Eduardo. Vamos pregar sempre o bem do Vasco, o bem do futebol. O que nós queremos, só para finalizar, é apenas um futebol limpo. Só isso. Só isso. Mais nada. Certo? Então, socorro na FIFA. Essa aqui é a palavra, é a frase que eu deixo para vocês aí. Socorro na FIFA. Beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.